No meio da live é sem problema. Vamos lá. Coloca ali na Instagram, coisa, ali. Olá, boa noite. Boa noite, querido Cláudio. Acende a luz, gente. Olá, boa noite, boa noite. Opa, nosso convidado já está por aqui. Boa noite a quem está chegando. Boa noite a quem está chegando. Boa noite, boa noite. Cris Cerqueira, nossa querida companheira do Instituto Osco Legal. Já aqui, nosso convidado. Olá, caro doutor Eduardo Sazzi. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, boa noite, tudo bem? Por aqui, boa noite a quem está chegando, boa noite a quem está chegando. Eduardo, só peço que tem um eco aí, acho que você está com dois aparelhos Sim, estando agora ligados. já Aí, desconectei o outro. pronto, legal. Muito obrigado, muito bem-vindo. Muito bem-vindo a você, muito bem-vindo a todo mundo que está chegando. Opa, você me ouve bem, doutor Eduardo? Sim, ouço bem. Legal. Esse tal desse novo normal é isso, né? A gente tem que se agilizar, mandar o link, o microfone está ligado ou não está, se a gente está se ouvindo. É essa, é essa mão de obra. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, quem está chegando, então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje o meu computador resolveu não ajudar, então é isso também, né? Quando o computador ajuda, a gente pode ter uma agilidade maior, porque tem dois modos de acompanhar as perguntas, enfim. Então pode ser que eu perca aí alguma pergunta de alguém, mas desde já agradeço a todo mundo que está chegando, Luiz, Candice Araújo, aqui da plataforma Miroski, todo o pessoal da plataforma Miroski dos estados também. Sejam todos bem-vindas e bem-vindas. Pessoal que está chegando. O Cláudio Roberto, que é também da equipe da SBSA Advogados, está por aí já. Então, um grande abraço a todo mundo. E já lembrando que no mês que vem, vocês têm mais integrantes dessa equipe, grande equipe, que é a Aline Gonçalves, que vai estar aqui com a gente também, falando sobre negócios de impacto. Deixa eu só ajeitar. O computador realmente não resolveu não funcionar. Então, é isso. Faz parte também. Bom, sem maiores delongas, para quem está chegando agora, quem não me conhece, eu sou o Lucas Seara, sou o coordenador do Instituto OSC Legal. Essa é a live OSC Legal, toda terça-feira às 18 horas, nós estamos aqui sempre com temas relevantes para as organizações do terceiro setor, para entidades da sociedade civil, sempre com convidados bacanas, com expertise, contadores, advogados, gestores, enfim, gente que tem aí o que contribuir, que pode conversar com a gente, para a gente com temas relevantes para as organizações. Hoje, tenho o prazer aqui de receber o Dr. Eduardo Sazzi, que é uma referência nesse setor, e eu queria, desde já, doutor, primeiro agradecer a sua presença aqui, dizer da sua influência na minha carreira. Acho que tenho que revelar aqui para as pessoas que, se não fosse um livro seu, talvez eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu era um jovem advogado em 2004, na minha primeira experiência em organização, e eu resolvi estudar um pouco sobre o que eu estava fazendo, né, onde eu estava estudando. Eu estava meio que de passagem numa organização da sociedade civil, e comprei o livro Terceiro Setor, Temas Polêmicos, ali em 2005, por volta de 2005, era um livro que tinha pouco tempo de Sim. lançado e tal. E tinha um livro da Laís Lopes, um texto da Laís Lopes, foi quando a primeira vez que eu ouvi falar dela, enfim. E foi por conta desse livro que eu me apaixonei. Disse, olha, tem muita gente estudando isso, tem gente postando nesse setor, fazendo isso, é isso que eu quero, eu vou ficar nesse setor mesmo. Então, eu tenho que também, além de agradecer a sua presença aqui, agradecer a sua influência na minha carreira mesmo. Obrigado, Eu tive obrigado. outras influências assim na minha caminhada, né? Pessoas que já tiveram, inclusive, aqui, doutor Eduardo Sabo Paz, Paulo Raul Martins, enfim, que tiveram influência teórica também, a própria Laís, mas assim, a influência na carreira mesmo, do que eu decidi fazer, eu acho que eu tenho que tributar isso
a sua pessoa, e eu faço aqui de público para as pessoas também saberem. Fico muito feliz, né, muito orgulhoso de poder fazer o que eu faço e de tê-lo hoje conversando comigo também. Oh, obrigado, Lucas. É um prazer estar com você aí nesse novo sistema, né, do novo normal, de falar com todo Esse tal mundo desse aí novo... online. Eu agradeço a audiência aí, todos que estão nos conectando e as pessoas que estão mandando mensagens aqui, é legal, conheço alguns já, obrigado. E, bom, podemos começar já? Podemos. E aí, na nossa tradição, eu não apresento as pessoas, né, os convidados, eu deixo que os próximos convidados se apresentem, então fique à vontade, se apresenta aí para a nossa turma, para quem eventualmente não te conhece, porque muita gente hoje, eu recebi várias mensagens de todo mundo dando os parabéns, dizendo que vai assistir por sua presença, então toca o barco aí. Exato. Ok. Bom, eu sou advogado, né, eu já atuo no setor sem fins lucrativos, já tem mais de 20 anos, acho que cerca de 25 anos. Pode dizer assim, o meu primeiro instituto que eu criei foi o Instituto CIA em 1991, né? Quer dizer, então nós já estamos aí quase há 30 anos eu atuando nesse setor. E como o Lucas falou, a minha atuação é como advogado, mas também pensando, refletindo e discutindo os grandes desafios aí do setor. E o desafio que está mais forte agora, além da pandemia, é a reforma tributária, né? Eu acho que esse é um tema muito importante, a gente tem visto bastante notícia nos jornais, e o importante é a gente entender que isso afeta as entidades sem fins lucrativos. É importante a gente ficar atento para isso, né? A mensagem que tem que ficar clara para todo mundo é: essa reforma também nos afeta. E, na verdade, não é uma reforma, né? Infelizmente, a gente está enfrentando várias reformas tributárias simultâneas. Nós temos 3 no governo federal. Uma proposta pela Câmara, outra proposta pelo Senado e a última proposta pelo ministro Paulo Guedes. E também nós já temos algumas reformas tributárias pipocando em alguns estados. Já existe um projeto de reforma tributária no estado de São Paulo, né, apresentado pelo governador Dória, e também no Rio Grande do Sul pelo governador Leite, Eduardo Leite. Outros estados... Eu busquei, né, prévia para essa conversa, para saber se tinham algumas outras, mas eu não identifiquei nenhuma. Inclusive, se caso algum dos que estão nos assistindo souber de alguma reforma tributária em outro estado, além do Rio Grande do Sul e São Paulo, se puder passar uma mensagem é bom, porque sempre é uma referência mais para nós. Mas o fato é que nós temos várias reformas. Todas elas têm a ideia de vamos simplificar os impostos. Ou seja, parece bom, né? Vamos simplificar. O governo federal, por exemplo... A proposta do ministro Paulo Guedes quer juntar o PIS e o COFINS. Nós temos a proposta da Câmara dos Deputados, que quer juntar o PIS, o COFINS, o ISS, que é das prefeituras, o ICMS dos estados, e o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados Federal. Parece bom, 5 impostos. A do Senado é mais interessante ainda, porque além desses 5, quer juntar também o IOF, quer juntar a tal da CID, que é a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, ou seja, todas elas têm essa ideia de vamos simplificar porque nós vamos juntar os impostos num imposto só. O problema é que essa juntada não está sendo muito boa na aritmética, porque, por exemplo, no caso da reforma do ministro Paulo Guedes, você está juntando o PIS e o COFINS, né, o PIS de 0,65 e o COFINS de 3, essa soma está virando 12%. Né? Quer dizer, então não é simplesmente juntar os impostos, é juntar e aproveitar para aumentar a alíquota. E isso é uma questão muito importante que a gente tem que pensar, porque essas reformas tributárias, elas estão afetando as entidades e elas estão criando regras mais complicadas. Né? Não vai ser, pode ser um imposto só, mas ele não vai ser mais fácil de calcular e nem mais fácil de recolher. Essa eu acho que é a mensagem importante que fica. Né? E isso quer dizer que as entidades, somente aqueles administradores que cuidam das finanças das OSCs, têm que ficar atentos, conversar com os contadores, estar próximo dos contadores, e os próprios contadores vão ter que se atualizar bastante disso, porque não é fácil. Não vai ser fácil. Né?
Diga, Lucas. Não, a respeito disso, eu só queria chamar a atenção, destacar que sua equipe, na verdade, né, sua equipe, na verdade, escreveu uma publicação chamada Reforma Tributária, Pauta para as OSCs, né, falando sobre o PL. Está no site de vocês. Infelizmente, meu computador me sabotou hoje, eu não tenho como colocar o link ali, mas está fácil de achar, né? Então, vou repetir o nome para quem quiser, bota no Google, acha tranquilo. Então, Reforma Tributária, Pautas para as OSCs, PL 3887 de 2020, então tá aí, só colocar no Google, tá certo? E também você escreveu um texto que foi publicado no Jota e está também disponível no site do seu escritório, que é Reforma Tributária, Armagedon da Filantropia, Inovação e Pesquisa Científica. Fala um pouco então desse Armagedon pra gente. Pois é, por que que eu chamei de Armagedon, né? Porque o impacto é muito grande, né? Todas essas reformas, elas estão, por exemplo, no caso de uma das reformas que está no Senado, a chamada PEC 110. A PEC é uma abreviação de Proposta de Emenda Constitucional, né? Então, ou seja, é uma reforma que visa alterar a Constituição e aí criar um novo arranjo entre os impostos. Essa PEC, por exemplo, do Senado, ela está juntando lá 7, 8 impostos, mas ela também está criando um novo imposto de doações, o ITCMD, que hoje já existe nos estados, e pela PEC 110 ele vai começar a também ter federal. Então nós teríamos uma PEC, um imposto de doações estadual e um imposto de doações federal. O imposto estadual chega a 8%. Né? A alíquota máxima que o Senado fixou é 8%. É provável que esse governo, que o ITCMD federal, fosse pelo menos 4%, metade disso. Então, nós já teríamos 12% aí incidindo sobre as doações para as nossas OSCs. Se, além disso, a gente juntar a tal da CBS, Contribuição de Bens e Serviços, que está no PL 3887, a gente pode chegar para a absurda alíquota de 24% de imposto sobre as doações. Quer dizer, veja só, isso é terrível para a filantropia, porque você vai, de cada R$ 4 que você vai doar para a filantropia, um vai virar imposto no caixa do governo. E isso também afeta aquelas entidades de pesquisa, né? Porque todo o investimento de inovação e pesquisa, que é extremamente importante para o desenvolvimento do Brasil e da sociedade como um todo, e a gente está vendo isso fortemente com essa corrida das vacinas do Covid. O que é isso? É pesquisa e inovação. Isso é ciência, né? E tudo isso recebe recursos de iniciativa privada também. Muitas empresas apoiam a pesquisa e inovação. Então, essa eu chamei de Armagedon, porque, de repente, você vai ter 24% de aumento de arrecadação se a PEC 110 e a CBS forem para frente. Além disso, nós temos, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o governador propôs um aumento do imposto de doação estadual, né, que para as doações hoje é 4%, e se isso passar, as ONGs gaúchas vão ter que pagar 6% para as doações que receberem, e até 8% se elas receberem bens por herança. Né? Veja, mais uma vez, tributando a filantropia. Né? E a única boa medida que aparentemente dessas reformas está surgindo é no estado de São Paulo, onde o governador Dória fez uma proposta, um projeto de lei, chama Projeto de Lei 529, de 2020, em que ele prevê uma ampliação da isenção do ITCMD estadual para todo tipo de organização da sociedade civil, que cumpra aqueles requisitos, tem aquelas causas da lei de OCIPs, né? Ou seja, educação, assistência, cultura, promoção do voluntariado, direitos humanos, proteção ambiental, segurança nutricional, provavelmente, basicamente todas as grandes causas abrangidas pelas organizações da sociedade civil. Mas veja, o que a gente está vendo é o seguinte, o que essa reforma está trazendo é um aumento de tributação. Esse é o ponto. Por isso que eu falei do Armagedon, porque já estamos sofrendo para captar doação, por conta da dificuldade das empresas, dificuldade das famílias,
né? E além disso vai ter um imposto maior, né? Não tenho palavras para esse Armagedon, né? Nossa, é um caos, né? Ele vai trazer sérios problemas para as organizações. Eu queria aproveitar para agradecer a Laís Lopes, agradecer a audiência da Laís Lopes, uma querida, uma parceira, membro aí da equipe do SBSA Advogados também, e agradecer também porque ela disponibilizou aqui, gente, os links dos quais a gente se referiu, dos textos, tanto o texto da reforma tributária quanto o do Armagedon, né, também. Está aí, ela gentilmente disponibilizou esses links, eu agradeço novamente. Aproveitar para cumprimentar aqui o Nailton Cazumbá, também, parceiro, querido, grande contador aí, estudioso também do setor, a Clara Gouveia, o João Carlos Salles e o professor Bira, aqui da Faculdade de Ciências Contábeis, aqui da Universidade Federal da Bahia, grande parceiro também, a cumprimentar eles e cumprimentar todo mundo, todos e todas que estão chegando aí para a nossa live. Mas vamos seguir porque o negócio é preocupante. Então a gente vai seguir aqui explorando um pouquinho, aproveitar também, cumprimentar a Bianca Monteiro, querida parceira do Instituto Ósco Legal, e junto com a Cristine Cerqueira, então aí a gente está construindo esse instituto, estão aqui também com a gente. A reforma, de uma maneira geral, ela traz a substituição então do PIS, né, do Programa de Integração Social, e do COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, pela CBS, né? Contribuição sobre bens e serviços. Eu me lembro da CBS como nome de gravadora, né? Rodava no discos, era muito bom. Agora ela veio como... boa, né? A gente tinha bons momentos com a CBS. Agora parece que nem tanto. Pois é, justamente. O projeto que, no meu entender, tem mais chance de ser aprovado no nível federal é o projeto do Poder Executivo da criação da CBS. Por que isso? Porque ele depende de uma lei, não precisa mudar a Constituição, então isso quer dizer que menos parlamentares precisam aprovar, e também ele é aprovado ele é mais simples que os projetos e as tais das PECs, porque ele só junta 2 tributos federais e aparentemente de um jeito mais simples. Bom, o que essa CBS tem, que eu acho que tem que chamar a atenção? Hoje, as nossas organizações da sociedade civil, elas não pagam o COFINS sobre as suas receitas próprias. Ou seja, tudo que é doação, tudo que é mensalidade de associado, tudo que é recurso público, que vem via convênio, via termo de parceria, fomento, né? Todos os recursos que vêm dos projetos incentivados, do FIA, do Fundo do Idoso, Lei do Esporte, Rouanet, né? Não pagam a COFINS. E também teve uma grande disputa no judiciário a respeito se venda de serviços pagava ou não pagava, e em tempos mais recentes o judiciário consolidou o entendimento de que se a receita fosse derivada da atividade da entidade, ou seja, uma escola cobrando mensalidade escolar, um hospital cobrando serviço de saúde, uma entidade de proteção ambiental fazendo projetos remunerados de proteção ambiental, tudo isso seria isento do COFINS. Então a gente pode dizer que hoje as OSCs são praticamente todas isentas de COFINS. E o COFINS é 3%, se é no regime cumulativo, ou 7,6% no regime não cumulativo, né? Mas basicamente as OSCs não pagam. E o PIS, elas pagam 1% sobre a folha, que é também uma alíquota baixa, e não é sobre a receita, é sobre a folha de salários. Então, as OSCs têm pequenas folhas de salário, ou que não têm empregados, também não pagam PIS. O que vai acontecer com a CBS é que a CBS ela passa a incidir sobre a receita bruta da pessoa jurídica, né? E da forma como a CBS está escrita na lei, ela não exclui as doações. E ela não exclui as mensalidades, claramente. Daí que a gente fez aquele documento que você já citou, Lucas, a respeito de pautas para as organizações da sociedade civil, para que a gente buscasse que os parlamentares alterassem o projeto de lei do Paulo Guedes para deixar explícito que não vai haver incidência da CBS nas doações, nas mensalidades de associados, nos recursos públicos, nos projetos incentivados, né? Porque a gente sabe, se você perguntar para a Receita se você não paga impostos, ela vai querer que você pague,
né? Então, ela não, a missão dela é arrecadar, né? A gente também tem que ver Sim. que o papel da Receita é arrecadar, e ela sempre vai querer cumprir a missão dela, né? E por isso que essa CBS, ela pode ser perigosa, porque ela pode subir de uma alíquota de 0 para 12%, né? 0 COFINS para 12% de CBS. E a lei não está dando nenhuma isenção para as OSCs. Ela, inclusive, para quem tem familiaridade com a leitura dos textos de leis, você vai ver que ela buscou ela olhou a legislação que excluía as nossas OSCs e deliberadamente não deu isenção para elas. Quer dizer, mostra claramente que quem redigiu o projeto de lei falou, não, eu vou tributar esse pessoal. Foi claro. E isso é muito perigoso. Muito perigoso porque afeta toda a rede de filantropia e proteção social e também, no caso, a inovação e pesquisa tecnológica, que também são entidades que atuam muito forte nisso, né? Nesse sentido, eu acho que é importante ratificar, na verdade, e mobilizar as organizações, né, que chamem aí os seus deputados, leiam esse material, conversem com os seus deputados, se mobilizem, façam advocacy, no sentido de influenciar nessa discussão. Acho que é importantíssima a iniciativa do documento que vocês elaboraram, que é muito interessante, que tem uma linguagem muito simples e muito tranquila e propositiva, né? Tem lá, inclusive, a proposição de como influenciar nesse texto para que o texto seja modificado no sentido de melhorar um pouco, amenizar essa situação, porque há, de fato, uma eliminação, uma supressão dos benefícios tributários, dos regimes especiais. Acho que é fundamental a importância dessa mobilização política, não é isso? Eu acho que é o seguinte, o que a gente tem que pensar, e eu acho o seguinte, todas as nossas OSCs que têm assento nos conselhos de política pública, no Conselho da Criança, no Conselho do Idoso, no Conselho de Assistência Social, tem que levar essa discussão para dentro do Conselho. Por quê? Porque pelo regime da CBS, até os recursos que uma prefeitura passaria para uma OSC para fazer um projeto de criança e adolescente, por exemplo, teria que ser tributado pela CBS. Ou seja, vai pegar dinheiro do fundo da criança e vai mandar para o governo federal. E por que isso? Porque a OSC vai estar fazendo uma atividade que é o objeto dela, uma entidade que cuida de criança vai estar fazendo um projeto de cuidado de criança, e pela legislação da CBS, isso é receita tributada, porque é o que se chama de exercício do objeto social. Então, a gente pode ter uma situação de que, no projeto, a OSC vai ter que recolher esses 12% de tudo que ela receber de repasse via o recurso do FIA, né, ou do Fundo do Idoso. A mesma coisa com os projetos da lei de incentivo. Né, aqueles leis de incentivo do Estado e do município, também você vai ter esse custo. Então, é uma preocupação que não é desprezível, porque também implica numa transferência de dinheiro do município e do Estado para o governo federal. Né? E por isso que a gente tem que mobilizar bastante na base, inclusive os conselhos de política pública. Né? Falar com secretários de assistência social, secretário de educação, secretário de esportes, principalmente, secretário de cultura, quem tiver contato com essas pessoas, para mostrar que esse projeto vai ser ruim para a área deles. Né? Alô, você, gestor aí, público, está nas prefeituras, nos governos dos estados, que está nos assistindo, ou que vai nos assistir depois. Olha só, isso significa que o projeto que você apoia para a organização, ele vai ter um imposto de 12%, o recurso que vai sair do estado e do município, ele vai ser tributado pelo governo federal, vai ser transferido para o governo federal. Esse projeto é ruim para todos, então. Sim, claro, só é bom para o governo federal, né? Só é bom para o governo federal. Né? E por isso que a gente... Tá igual aquela piada do jogo do bicho, né? De quem é que ganha no jogo do bicho todo dia? O bicheiro, né? O dono da banca. É isso, um pouco nessa linha. Só quem vai ganhar é o governo federal e, inclusive, a gestão pública municipal e estadual ela vai perder também. Isso é um absurdo, na verdade.
Você já pensou, por exemplo, 12% do orçamento de todos os fundos da criança, de todos os fundos do idoso, serem transferidos para o governo federal? Pergunta para o secretário se ele vai gostar. Claro que não. Né? Pergunta para o presidente do Conselho da Criança, do Conselho do Idoso, né, se ele vai gostar. Também não vai. Né? Então, realmente, é uma necessidade de mobilização. Né? Esse material que foi elaborado por nós, ele já tem as propostas de texto, então a ideia é que deputados e senadores apresentem isso. Nós já mandamos para alguns deputados e senadores, né, que nós conhecemos, esse material já está circulando, mas não basta só apresentar o projeto, ele tem que ser aprovado na casa, né? Então, a mobilização é importante. Né? Nós temos que mobilizar todos os deputados e senadores que nós pudermos para que isso seja aprovado porque você vê, por exemplo, agora a grande discussão agora foi essa isenção e essa anistia para as organizações religiosas, né? Veja, foi um lobby bem feito. Né? Foi um lobby bem feito, chegou perto do presidente, o presidente se sensibilizou, passou no Congresso, né? Então a gente tem que fazer esse lobby chegar para as ONGs, né? Infelizmente o presidente não gosta das ONGs, né? Já falou isso várias vezes, né? Mas isso não quer dizer que o Congresso não possa apoiar e fazer esse projeto, né? Então nós temos que... O caminho é o legislativo, né? Muito bom, muito importante. Eu queria mudar então um pouco, voltar para os termos da proposta, embora esteja impactado ainda, a gente precisa seguir nesse papo, trazer um pouco da questão da não cumulatividade, né? Embora a lei e o projeto traga esse ponto da não cumulatividade, mas o documento de vocês também trata um pouco disso, quer dizer, e eu vi outro dia uma conversa com a Laís, e ela também trazendo essas questões, que como as organizações, elas são provedoras de serviço com o pessoal próprio, enfim, isso pouco vai afetar as organizações. No fim, elas vão recolher perto de 12% do mesmo jeito. Bom, acho que vale a pena a gente explicar um pouco o que é imposto cumulativo e imposto não cumulativo. O imposto cumulativo é aquilo que também se fala que ele incide em cascata, ou seja, cada etapa você paga o imposto, e aquele imposto vira custo. Né? Então, portanto, ele vai se agregando, vai se somando a cada etapa e vai ficando mais caro. Né? O imposto não cumulativo, ele é diferente. Ele permite que o imposto que você pagou numa etapa anterior seja compensado para deduzir do imposto que você teria que pagar. Né? E isso acontece muito, por exemplo, no ICMS hoje. Né? Que quando a fábrica vende a mercadoria para o atacadista, tem o ICMS. Aí o atacadista compra a mercadoria, pega o ICMS que ele pagou e abate do ICMS que ele teria que pagar quando ele vende para o varejista. Né? E aí o varejista pega o ICMS que ele pagou do atacadista e abate daquele que ele vai pagar quando ele vende para a gente. Então isso faz com que o ICMS, né, ele vai sendo compensado, ele não vai se acumulando. O que o industrial pagou, o atacadista só paga sobre o lucro que ele teve em cima, o aumento de preço, e aí o varejista sobre o aumento de preço. No final, tudo cai no colo do consumidor, que somos nós. Né? Então, pode até ser que o supermercado, o atacadista e o produtor não compensaram isso, mas quando a gente vai no supermercado e compra a mercadoria, a gente pagou ICMS cheio. Esse mesmo sistema vai funcionar para a CBS. Então, toda vez que se pagar se pagar aquilo na receita, por exemplo, o produtor que vendeu o serviço, né, vai pagar, a CBS vai ser deduzida daquela pessoa que recebeu o serviço e aí vai usar de novo. Pensa, por exemplo, na construção de um prédio. Né? Você tem o serviço do cara que levou o material de construção para a obra, né? Aquele frete. Então já teve uma CBS ali dentro. Aí você tem o serviço do empreiteiro. Aí você tem o serviço do cara que foi
que fez o gesso, o serviço do cara que fez a elétrica, o serviço do cara que pôs o telhado. Cada um deles que vão fazendo isso, vai criando, vai pagando uma CBS, e toda essa CBS vai sendo usada como crédito para que quando o prédio for entregue, vai ter menos receita, vai ter menos CBS no preço final. Isso funciona quando você tem uma cadeia produtiva, ou seja, quando você tem vários fornecedores, são pessoas jurídicas diferentes de você. Agora, quando você só tem os seus empregados, você não tem de onde tirar a CBS. Perfeito. E esse que é o problema para as entidades sem fins lucrativos, que elas têm poucos fornecedores na cadeia. Elas são grandes empregadoras. Quer dizer, então, se você olhar para uma OSC, o que ela faz? Ela tem o pessoal dela, e com esse pessoal ela presta o serviço. Então, ela não vai ter muito crédito da onde tirar. Pode ser que alguma mercadoria, algum material, algum servicinho que ela receba, pode ser que gere um crédito, mas a tendência é que esse crédito seja muito pequeno. Consequentemente, ela não vai, a alíquota efetiva dela vai ficar muito perto dos 12%, porque ela não vai ter de onde consumir crédito. Então, isso também acaba sendo pior para as entidades sem fins lucrativos ou para aquelas entidades que prestam serviço com poucos fornecedores, que é o caso, por exemplo, das escolas, que a maior parte das pessoas do custo é com salário, o caso dos hospitais, o caso dos lares de idosos, que também tem grandes custos de pessoal e que não tem fornecedores. Então, essa é a questão do imposto não cumulativo. Pode parecer boa na ideia, que é, vou compensar tudo que eu paguei na etapa anterior, mas, de repente, quando você olhar, você vai se dar conta que você não tem de onde tirar a compensação. Nossa, é uma novidade pior do que a outra. Temos duas perguntas aqui que eu queria, acho bem pertinentes, vamos contemplar. A Ieda Max Lira, ela coloca as questões da isenção e imunidade. Como é que fica essa proposta da reforma diante das questões de imunidade constitucional e das isenções? E o professor Bira, querido aqui da UFBA, ele coloca da impossibilidade que se tem de um poder público tributar ao outro, né, uns aos outros. Como é que fica isso, esse bolo aí nessa proposta de reforma e com a CBS? Obrigado, são perguntas muito boas. Tá? Inclusive, a CBS ela é uma contribuição para a Seguridade Social. É a finalidade dela. Porque hoje o PIS e o COFINS, eles sustentam a Seguridade Social. A Seguridade Social é mais que a Previdência. Né? É toda a rede de proteção, é o benefício de prestação continuada, o Bolsa Família, né? A licença gestante, licença maternidade, ou seja, uma série de benefícios sociais, o auxílio reclusão para as famílias de pessoas que foram presas, né? Então tem uma série de benefícios na área de Seguridade Social que são sustentados por essas contribuições. E o que a lei da CBS fala é o seguinte: aquelas entidades que tiverem o SEBAS, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, não vão pagar a CBS. Por quê? Porque elas seriam as imunes às contribuições da Seguridade Social na forma do artigo 195 da Constituição. Então, o que essa legislação da CBS fez foi criar um grande estímulo para as entidades buscarem o SEBAS. E eu sugiro que todas busquem mesmo. Que avaliem a viabilidade e corram atrás do SEBAS. E, se possível, esse ano mesmo. Porque o SEBAS demora um tempo para ser apreciado e vamos começar a correr atrás da nossa garantia agora. Porque se o SEBAS demorou 6 meses, 8 meses, pode ser que quando ele saia, é hora que a CBS vai estar começando a valer. Então, é importante correr atrás do SEBAS. Qualquer entidade que atue na área de assistência social tem que pedir no Ministério da Cidadania. Quem atua na área de educação, com educação formal, com as escolas, educação infantil, fundamental, médio e eventualmente faculdade, no Ministério da Educação. E aquelas entidades que atuam no atendimento médico hospitalar e algumas atividades terapêuticas aí no Ministério da Saúde. Né? Então, correr atrás do SEBAS é essencial. Né? Com relação porque essas são as imunes. As isentas, a CBS tem algumas isenções, mas são poucas.
Ele está dando isenção, por exemplo, para os templos de qualquer culto. Né? As igrejas conseguiram isenção da CBS. Né? As cooperativas conseguiram isenção da CBS. Os sindicatos conseguiram isenção da CBS. Mas as OSCs não. A lei não previu. Né? Então, hoje por hoje, as OSCs não têm isenção da CBS. A única forma de se desonerar seria buscar os SEBAS. Né? Com relação à pergunta do professor Bira, o que a gente tem que ver é o seguinte: a Constituição proíbe que um nível de governo tribute o outro. Só que o que está acontecendo é o seguinte: a receita da OSC é que vai ser tributada. Né? Então, é a OSC que está sendo tributada. O que acontece é que aquele recurso é um recurso público. Mas, na perspectiva da Receita Federal, aquilo vai ser tributado. Né? Da mesma forma, por exemplo, que se a entidade prestar serviço para o governo federal, ela vai pagar ISS para o município. Né? Por quê? Porque não é que um governo está tributando o outro. Ele está tributando a OSC, que a OSC é um ente privado. Então, daí que é importante a gente ficar atento, porque quem vai pagar o tributo vai ser a OSC. Né? Só que isso é um tributo que vai incidir sobre o projeto. Né? E da mesma forma que hoje, todos os projetos já prevêem situações de imposto de renda na fonte, situações de INSS, de ISS, vai ser mais um tributo. Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção com isso. Para não confundir aí os institutos. De todo modo, está ruim para as organizações, é o Armagedon anunciado, né? Então é importante a gente ter isso muito em conta. Eu tenho uma outra questão aqui, que é, aproveitando a deixa do SEBAS, como fica, então, essa discussão diante das últimas decisões do STF com relação ao SEBAS, né? Da inconstitucionalidade ou não, a ADI 4480, enfim, nós tivemos aqui uma live com o Renato Dolabella, advogado mineiro, que trouxe muitas questões, mas aí com essa reforma a gente tem implicações para o SEBAS, e aí queria que você trouxesse comentasse um pouco nesse sentido. Olha, o que eu posso dizer é que no aspecto do SEBAS, o Supremo Tribunal Federal é parceiro das OSCs, tá? Não, é parceiro. Nós temos que... Muita gente critica o Supremo, mas neste caso o Supremo está agindo a favor da sociedade civil de uma forma muito boa. Por quê? Porque ele está excluindo uma série de exigências que eram inconstitucionais. Né? E essas exigências estavam na lei do SEBAS. E elas tinham sido criadas pela Receita Federal como um subterfúgio para restringir o número de entidades elegíveis ao SEBAS. Que era, por exemplo, a exigência da gratuidade. E não era só a gratuidade, era a gratuidade para pessoas pobres. Né? Dizendo, olha, o projeto só vale se você faz de graça e de graça para pobre. Isso era um problema, dependendo da causa que a entidade atua. Vamos imaginar, por exemplo, a causa da violência contra a mulher. Quer dizer, pelo sistema da Previdência, que estava na legislação, não bastava você cuidar de mulher vítima da violência. Tinha que ser mulher vítima da violência pobre, de até um salário mínimo e meio. O que quer dizer, indiretamente, que se a mulher ganhasse um pouco mais, ela não teria proteção. Era quase como dizer, pode apanhar, desculpe, porque eu não considero isso assistência social. Como assim? A pessoa que sofreu a violência, ela está precisando da proteção da assistência social. Tanto faz qual é a renda dela. Perfeito. Porque a pancada não é com dinheiro. Né? Então, com isso, era um absurdo restringir essa atividade do ponto de vista econômico, como se a vulnerabilidade fosse só financeira. A assistência social é para pessoas vítimas de violência, pessoas vítimas de assédio, pessoas com discriminação racial, discriminação de gênero, né, pessoa, né, com alguma condição, estrangeiro, por exemplo, agora, a questão dos imigrantes, né, bastante situações, e aí fala, não, você tem que ser pobre. O recorte financeiro é importante, mas não é o único. Né? Então o
o que a legislação fez foi assim, derrubar essa exigência de gratuidade. A outra coisa, e aí, consequentemente, para quem atuava na área de educação, nas escolas, era isso. Você tinha que dar bolsa para crianças de famílias com até um salário mínimo e meio per capita de renda, né? Puxa, isso é importante? Sim, é importante. Mas note que, às vezes, a escola queria dar bolsa para crianças, para pessoas, né? Não só criança, né? Pode ser adolescentes, jovens, adultos, que têm uma renda um pouco melhor que isso, mas que mesmo assim não consegue pagar a escola. Pense, por exemplo, numa faculdade de medicina. Custa, sei lá, 8, 9 mil reais a mensalidade. E aí a família tem uma renda per capita de 3 mil reais. O pai, a mãe e o filho, né, juntam 9 mil reais de renda. Isso daí é dar acima de 3 salários mínimos. Pô, mas eles não conseguem pagar a faculdade de medicina. O filho quer estudar medicina e precisa de uma bolsa. É dizer, ah, não, vocês são ricos, porque você ganha acima de 3 salários mínimos per capita. E essa bolsa não vale de nada. Né? Quer dizer, ou seja, discutia-se uma questão financeira que prejudicava uma série de propostas de atendimento das entidades da sociedade civil. Né? E aí o Supremo foi derrubando todas essas exigências de gratuidade, exigência de perfil socioeconômico, de forma que as entidades voltaram ao regime que tinha anterior, delas livremente escolherem o seu público-alvo. Lembrando, é importante a gente ter claro que essa entidade continua não distribuindo lucro. Né? Ou seja, ela não está fazendo isso para enriquecer alguém. Ela continua não distribuindo lucro. E se ela não está distribuindo lucro, ótimo. Deixa ela escolher a causa dela. Todas as causas são importantes para a sociedade civil. Todas as causas de interesse públicos deveriam ser reconhecidas pelo SEBAS. Né? E isso é o que o Supremo foi ajudando com essas vários processos judiciais. No caso que você falou, é uma ADI, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, 4480, mas tem vários outros processos. Né? Muito interessante isso. Querido, a gente é uma chuva de informações, esse é um tema absolutamente complexo e a gente tem tentado aqui, é uma característica aqui das nossas lives, fazer isso de forma menos tecnicista ou jurídica possível, né? Tentar trazer uma linguagem um pouco menos técnica para que as pessoas possam entender no seu cotidiano, né? Quem tem menos familiaridade com a linguagem jurídica. Então eu queria trazer um pouco um recorte bem específico para o cotidiano das organizações, né? Uma pergunta muito prática. A questão das doações. Recebeu a doação, vai ter isenção, imunidade, enfim, vai ter tributação, vai ter bitributação, porque também tem o ITCMD, vai cobrar os 12%. Vamos falar um pouco dessa questão da doação, especificamente no cotidiano das pequenas organizações, por exemplo. Ótimo, isso é muito importante, Lucas. As doações, elas são tributadas por um imposto dos estados e do Distrito Federal chamado ITCMD, ou ITCD, né? Ou ITD, mas na verdade é Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações. A causa-mortes é aquela quando você transmite pelo inventário ou testamento. E doações, bom, as doações in vitro. Né? Esse é o imposto estadual, ele existe em todos os estados, e alguns estados dão isenções, outros não. Infelizmente, a maioria cobra. Né? Nós temos, por exemplo, alguns estados, como o estado de São Paulo, que dá uma isenção para doações de até 69 mil reais por ano. Quer dizer, qualquer pessoa física ou jurídica que doar até 69 mil reais por ano, não paga, não há incidência de TCMD, e isso é automático. Minas Gerais também tem esse sistema, o Rio de Janeiro também tem esse sistema, mas, por exemplo, o Paraná não tem, que é onde eu moro. O Paraná, se você doar 100 reais, teria que pagar imposto. Né? Então, mostra que é o seguinte, isso depende de estado para estado. Muitas organizações ignoram que existe esse imposto. E, às vezes, estão sonegando o imposto.
Por que Nossa. sonegando? Porque deveriam pagar e não pagaram. Deveriam buscar uma isenção, uma imunidade, e não buscaram. Então é importante ficar atento para isso. Então esse TCMD estadual, ele já existe. É importante entender a legislação do seu estado e ver se você tem algum procedimento para tomar conta. O que a PEC 110 do Senado está querendo é também criar um TCMD federal. Oh. Então nós teríamos dois encontros, o ITCMD estadual e o ITCMD federal. E além disso, tem a CBS sobre a receita. Né? Quer dizer, então, a gente pode ter aquilo que eu falei, de chegar em até 24% da arrecadação, né, de doações. Oh. Mas isso é importante. Agora, doação não precisa emitir nota fiscal, né, porque nota fiscal é só para quem vende serviço ou para quem vende mercadoria. Você precisa só emitir um recibo. Né? Ou, eventualmente, se você recebe doações por uma conta corrente, que você anuncia, tem que ficar muito atento se ninguém está te doando uma grande quantidade de dinheiro para pedir algum favor meio estranho para você. Porque aí você tem que tomar cuidado para a sua organização não ser envolvida em lavagem de dinheiro. Né? Lembrando que a lavagem de dinheiro é um crime e que consiste em você pegar um dinheiro de uma origem ilícita, por exemplo, da corrupção, do tráfico, do contrabando, e transformá-lo num dinheiro bom. Né? Ou seja, daí a lavagem, né? O dinheiro sujo vira dinheiro limpo. A gente tem que tomar muito cuidado com alguém chegando muito generoso para te dar um dinheiro todo ou doar dinheiro vivo e você não prestar atenção. Né? Tem que tomar cuidado para a ONG não entrar de gaiata e acabar se envolvendo em crime de lavagem de dinheiro. Isso tem que tomar muito cuidado. Né? Sempre tem que ficar atento com a origem do dinheiro que vai financiar seu projeto. Né? Sempre importante alertar as organizações para isso. Eu aproveito a deixa. Alguém pediu para disponibilizar os links novamente. Se Laís estiver aí ainda, Laís, disponibiliza aqueles links novamente. Eu estou sem meu computador, então estou meio impossibilitado de fazer isso. Mas se alguém puder disponibilizar os links novamente, eu agradeço fortemente. Aproveitando, então, a deixa, falou da prestação de serviço, né, que não emite, a doação não emite uma nota fiscal, mas no caso daquelas que eventualmente fazem prestação de serviço, ou que vendem mercadorias justamente para poder fazer a manutenção dos seus objetivos finalísticos, né, como meio para a manutenção, esse recurso também será tributado a 12%. Sim, também. Também será tributado a 12%, e no caso da prestação de serviço, já tem o ISS. O que a CBS disse é que ela não entra em cima do preço do ISS, né? Ou seja, exclui-se o ISS do preço. Hoje, por exemplo, quando a gente compra um serviço, você está lá, preço do serviço, R$1.000. Né? A tendência é que o ISS de 5% esteja lá dentro. Então, de cada R$1.000, você pagou R$50 de ISS embutido no preço. O que a CBS vai fazer é que ela vai tirar esse ISS, então ela não vai incidir sobre o 1.000 e vai incidir sobre os 950. Né? Mas ela vai incidir sobre a prestação de serviço, não há dúvida também. A mesma coisa com a mercadoria. Quando a gente compra uma mercadoria de R$1.000, você normalmente tem o ICMS de 18%, que é a alíquota mais comum. Então, de cada R$1.000 do preço da mercadoria, 180 seria o ICMS. O que a CBS vai fazer? Ela vai incidir sobre os 820, ou seja, o valor menos o ICMS. Né? Mas também vai incidir sobre o preço. Legal. Aí aproveitar para agradecer a Sara, que disponibilizou aqui os links. A Laís também disponibilizou não só os links no começo, mas agora também o site do escritório, né, de vocês, que ela é sócia também do escritório. Então tá aí, lá, além desses dois textos, tem mais material, recomendo fortemente. Tem bastante material lá, muito interessante, que o pessoal da SBSA Advogados, eu não vou arriscar falar esse nome completo, porque tem uns sobrenomes que eu posso escorregar aqui com a pronúncia, então SBSA Advogados, tá aí, www.sbsa.com.br, vai lá, tem bastante material, tá? Recomendo para todo mundo.
E tem outra pergunta aí sobre a questão já falei das doações, na verdade, só retomando um pouco, você citou assim, no bojo aí da nossa conversa, mas sobre as contribuições e as mensalidades dos associados, né? Essas contribuições vão gozar de imunidade, vão gozar de isenção, ou também serão tributadas pela CBS? Olha, não é claro, tá? Isso não é explícito. A lei não fala vai incidir sobre mensalidades e doações. Mas a lei também não diz não vai incidir sobre mensalidades e doações. Né? O que a lei diz é que, e aí que é o problema, que quando ela faz, a lei da CBS, ela busca a referência de receita numa lei de 1977, né? Que é uma lei que trata de doações, de receitas de pessoas jurídicas em geral, né? E aí, uma das alíquotas, uma das hipóteses que essa lei de lá de 77 fala é receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica. Ou seja, é um genérico. Sim. E aí vem o problema. A doação é uma receita da atividade da pessoa jurídica? É uma dúvida de interpretação. A mensalidade, para aquelas entidades que cobram, é uma receita da atividade da pessoa jurídica? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, quando você tem uma dúvida, o que as pessoas fazem é costumam consultar a Receita Federal. E a probabilidade é que a Receita Federal dissesse que sim, que é. E por que eu digo isso? Porque hoje, pela legislação do COFINS, ela fala, olha, a receita própria da entidade são as mensalidades e doações. Ou seja, ela considera como uma receita regular das entidades as mensalidades e anuidades e doações. Então, se isso é regular para o COFINS, será que não vai virar regular para a CBS? A minha aposta é que a Receita Federal não ia ser boazinha. Ia tentar inventar uma interpretação e falar, olha, se hoje isso é receita própria da pessoa jurídica, vai ser receita própria à frente. Por isso que a gente está propondo, né, dentro daquela pauta para as organizações, que seja explícita a isenção. Né? Isso é uma prudência. Mas não há dúvida aliás, não há dúvida não. Existe a falta de clareza no texto da lei. Mais do que nunca, apelar para a mobilização das organizações, você que tem algum contato com o parlamentar, com o senador, com o deputado federal, está na hora de se mobilizar, importantíssimo, tá aí os links no chat, pegar o link, dar uma olhada no material que o SBSA Advogados preparou, no texto que o professor Sazi também publicou, do Armagedon, e se apoderar dessas informações, fazer um contato com o seu deputado, com o seu senador, para que as coisas mudem um pouco, a proposta pelo menos seja um pouco mais branda para as organizações, porque da forma como está, vem aí um problema seríssimo de tributação para as organizações, deixar de pagar pouco por cento do tributo para pagar 12%, 20%, enfim, pode chegar a 24% em alguns casos, como o professor trouxe aqui, e é fundamental, a hora é essa de mobilizar. Então, apelo aqui, mais do que nunca, a essa mobilização. Professor, está chegando ao final. Veja, Lucas, uma vez há um tempo atrás, eu li um livro de um filósofo espanhol, uma frase que me marcou muito. O escritor chama Fernando Savater, que ele dizia o seguinte: se você não se mete com a política, um dia a política se mete com você. Né? Quer dizer o quê? Perfeito. Quer dizer o quê? A gente fala, né? Os deputados, os senadores, eles estão lá, a gente reclama dos políticos, né? Mas o que nós fazemos para fazer chegar aos políticos o que é importante para nós? Se você entrar no site do Congresso, você vai ver que cada parlamentar tem lá o e-mail, tem o telefone. Você pode telefonar, você pode passar um e-mail. A mesma coisa você vai achar nas assembleias legislativas e, com certeza, na maioria das câmaras de vereadores você vai achar isso. Então, a gente tem condições de acessar, de saber direto. A gente pode mandar uma carta, mandar um e-mail. Imagina se nós temos 300 mil OSCs no Brasil. Imagine se todas elas mandassem um e-mail por dia
para um deputado falando, eu gostaria que o senhor aprovasse isso. Você acha que deputado recebendo 300 mil e-mails, eles não iam se mobilizar? Eles iam. Tá na hora do seu e-mail funcionar. Sim, porque ele está falando, olha, tem um ruído na rua, tem um pessoal querendo que a gente faça isso. Né? E mandar um e-mail é muito simples. Né? A gente tem acesso ao computador, a maioria das pessoas tem acesso, com certeza as OSCs têm acesso ao computador, né? E é muito fácil você chegar, escrever, e pode até fazer aquela historinha, olha, senhor deputado, eu votei no senhor na última eleição, e eu gostaria... Né? Eu sou seu eleitor. Né? O voto é secreto, você está dizendo, ele vai ter que acreditar. Né? E agora, se ele recebe um monte, o assessor vai falar, senhor deputado, senhora deputada, olha, está vindo muito e-mail aqui querendo tal e tal coisa. Esse deputado vai querer ajudar, porque você faz parte daquilo que ele chama da base eleitoral. E quando chega a hora da eleição, ele vai voltar para você pedir o voto. Então, a gente tem que aproveitar, tem que fazer esse contato. E tá muito fácil, a gente consegue fazer isso. Né? Você pode escolher 2, 3 deputados, senadores do seu estado e mandar essa mensagem. Né? Sensacional. Sensacional. Nós estamos chegando ao finalzinho aqui, mais 3 minutinhos, e eu queria dar um recado rápido. Toda terça-feira aqui, 18 horas, a gente tem a live Osco Legal. Semana que vem a gente vai estar com a Jocelyn Eva, ela que é do International Center, ela vai estar aqui falando para a gente sobre as entidades pelo mundo, né, como está o panorama de atuação das organizações da sociedade civil pelo mundo. A gente é parceiro do ICNL agora, aqui o Instituto Osco Legal tem apoiado a gente politicamente, financeiramente, para a realização das lives e outras questões. A gente está formulando nosso site, vem aí novidades também, desde já. Convido todo mundo a estar aqui na semana que vem, e a gente fecha o mês no dia 28 com o João Paulo Vergueiro, que é da ABCR, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. A gente vai falar sobre os desafios da captação de recursos. Então, todo mundo convidado. Aproveitando também, quinta-feira, terceiro setor mentoria com Bianca Monteiro, como criar uma organização, quarta edição dessa série, e é sem replay, hein? Então não vai ficar gravado. Quem puder, assista. Professor, a minha alegria, meu contentamento, meu orgulho todo de ter aqui a pessoa que influenciou muito na minha carreira, como disse. Fico, assim, muito feliz mesmo de tê-lo aqui com a gente. Agradeço. Suas considerações finais aqui rapidinho, para a gente poder fechar, faltando 2 minutinhos para a gente fechar essa live. Okay. Bom, primeiro, a Jocelyn e o JP, conheço os dois, são pessoas fantásticas, e eu estimulo quem está me ouvindo a ouvi-los nos próximos eventos. A Jocelyn vai falar em espanhol, mas ela fala um espanhol bem calmo, bem despacito, para lembrar daquela música. Sim. Então dá para entender muito bem. O JP é um cara fantástico, então, sem dúvida, eu estimulo todos vocês a ouvir. O que eu posso dizer é isso, a gente tem que ficar atento. Né? A liberdade e a democracia não são garantidas. Nós temos que lutar por elas diariamente. Né? E é importante que a sociedade civil lute pelo seu espaço, lute pela sua representatividade, lute pela sua importância, e que as organizações mostrem o valor que elas têm em tempos de pandemia, em tempos de bonança também, porque o que a gente precisa é uma democracia forte, com liberdades garantidas, e só as OSCs garantem isso tudo. É isso. Valeu, querido. Muito obrigado. Um grande abraço. Para quem perguntou, é só a mentoria da Bianca Monteiro, que não tem replay. As nossas ficam gravadas aqui no IGTV do Instagram e também em nosso canal no YouTube. Quem não pôde participar, quem não viu até o final, ou quem quer indicar para um amigo, para um parceiro, lá no nosso canal no YouTube, Osco Legal, pode achar lá. Nós também estamos aí no Twitter, no Facebook, aqui no Instagram, obviamente. Temos os grupos do WhatsApp, agora também no Telegram. Então, estamos aí invadindo as redes sociais também, fazendo informação boa nas redes sociais, está circulando muito fake news, muita porcaria, e a gente tem tentado trazer informação útil para as organizações da sociedade civil, no campo do direito, no campo jurídico, tentando traduzir essas questões, disponibilizar essas questões para as organizações. E tive aqui a honra mesmo de trazer uma pessoa que influenciou muito na minha opção dentro do direito, na opção do que eu fiz na minha vida, e de
estar aqui hoje é também um pouco um tributo a essa pessoa que eu conversei hoje. Eu fico muito feliz e agradeço imensamente a você, Eduardo Salles. Obrigado. Eu agradeço a você e aos gentis comentários aí, todo mundo que veio. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, foi bom gente. Poucos segundos para terminar. Um abraço a todos. Muito obrigado. Até terça-feira, 18 horas, por aqui. Tá bom. Tchau, tchau.